Olá, pessoal! Olá, gente! Tô aqui pra gente conversar sobre salário de contribuição. Eu vou falar de direito previdenciário. Teremos novo concurso do INSS. Que oportunidade, hein? Que grande oportunidade, hein? Vocês têm. É hora de aproveitar. Faz a sua parte agora. Prof, eu não consigo agora estudar o tempo todo, eu não consigo me dedicar o tempo todo. Você não imagina o que 2 horas por dia fazem na sua vida. Se você começar agora a estudar 2 horas por dia, esse milagre da aprovação vai acontecer. Vai, é certo. Para quem me conhece, vocês sabem, vocês viram o resultado do concurso passado. Nós tivemos um recorde de aprovação. Vocês acompanharam os depoimentos dos aprovados e agora é a sua vez. Eu tenho material que te explica tópico a tópico do edital e eu tô aqui para revisar esse conteúdo com vocês. Então, 2 horas por dia é mais do que suficiente. Olha como é que é fininho o material de direito previdenciário que comprovadamente responde a todas as questões de prova. E hoje eu quero falar com vocês sobre salário de contribuição e o que é mais importante são as parcelas integrantes desse salário de contribuição. Vocês já sabem que meu texto é todo colorido porque eu encaixei ao longo desse texto todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Então, leu essa página aqui? Terminou de ler? Aproxima o celular do QR Code questões e as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular para você responder na hora. Esse é o pulo do gato da aprovação. Se você aprender de um jeito simples, fácil, repleto de exemplos, você vai aprender como nunca. E se você aplicar o que você acabou de aprender página a página, a sua chance de ser aprovado, gente, é imensa. Porque com poucas páginas você vai conseguir em uma semana esgotar uma matéria inteira e acertar 1000 questões de prova se você estiver respondendo 3 questões por página. Isso nenhum outro material faz para você. Então eu já fiz esse atalho para você chegar mais rápido no seu objetivo. Vamos lá, o que é salário de contribuição? Pessoal, salário de contribuição é a base de cálculo utilizada para a gente calcular qual que é a contribuição previdenciária que você vai pagar. Isso é salário de contribuição. Prof, qual que é a diferença de salário de contribuição e salário de benefício? Salário de benefício, olha o nome, é aquele valor que você vai utilizar para calcular o benefício que você vai receber. A aposentadoria que você vai receber, o benefício previdenciário. Salário de contribuição é a base de cálculo para a gente calcular quanto que você vai contribuir todos os meses para a Previdência. Prof, quem é que contribui? Quem está trabalhando? Prof, eu estou trabalhando, mas eu não estou contribuindo. Se você está trabalhando e está exercendo atividade remunerada e não está contribuindo, você está devendo. Você está devendo, tem que pagar. Prof, mas tem alguém que consegue se aposentar mesmo sem nunca ter contribuído nada durante a vida toda? Lembra do segurado especial? Segurado especial é aquele pequeno produtor rural que vive da terra, que planta sua hortinha, cria suas galinhas e ali, cuidando da hortinha, das suas galinhas, sustenta a si mesmo e a sua família. Esse segurado especial que vive da terra está exercendo atividade remunerada? Tá, porque ele recebe da terra, ele planta e colhe. Está exercendo atividade remunerada. Mas, prof, ele vai contribuir para o INSS dando um alface, um tomate, alguns ovos, uma galinha? Não, né, gente? O INSS não recebe galinha, não recebe ovo, não recebe. Se esse segurado especial sempre viveu ali da terra e nunca vendeu um excedente de produção, ele nunca contribuiu para a Previdência, mas vai poder se aposentar. Sim, desde que ele comprove que é um segurado especial, que está ali atuando na terra, vivendo ali daquele cultivo da terra de até 4 módulos fiscais de extensão, não tem empregado permanente. Se ele conseguir comprovar isso, mesmo que ele não tenha contribuído nunca para a Previdência, ele vai poder se aposentar. Prof, mas existe alguma situação em que esse segurado especial contribui para a Previdência? Sim. Se porventura ele realizou uma grande produção, uma grande horta, uma grande lavoura e teve um excedente de produção. Ele teve um excedente, ele não vai conseguir consumir aquilo tudo, todo aquele milho que ele plantou. Ele vai vender o excedente de produção para o supermercado da cidade. Frente a essa venda vai ser aplicada uma alíquota e frente a essa alíquota ele contribui para a Previdência. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês:
para se aposentar, para receber benefício previdenciário, tem que contribuir. Lembra, gente, que seguridade, para a gente sentir segurança, a gente tem que estar em paz. P de previdência, A de assistência, S de saúde. No Brasil, a saúde é para todo mundo, até para quem não paga tributo, até para quem não paga imposto. A assistência social só para quem precisa, para quem está numa situação de miserabilidade. E previdência social, benefícios previdenciários para quem contribui. Prof, quem é que tem que contribuir para a Previdência? Quem está exercendo a atividade remunerada. Prof, quais são os regimes de previdência que existem no Brasil? São 3. Regime geral de previdência social, regime próprio de previdência do servidor e regime de previdência privada ou regime de previdência complementar. Regime geral é o regime que a maioria dos trabalhadores está contribuindo. Todo mundo que exerce atividade remunerada está obrigado a contribuir. Por que é obrigado? Porque a contribuição previdenciária é um tributo. Você não escolhe entre pagar ou não pagar, você está obrigado a pagar. Prof, mas o meu coach financeiro falou que não vale a pena contribuir para o INSS, que a minha aposentadoria vai ser baixinha. Sim, ele está certo, realmente. Se a gente fosse fazer os cálculos, não vale a pena. Mas você não tem escolha. Se você está exercendo atividade remunerada, você deve contribuir para a Previdência, porque é um tributo, você não tem escolha. Tributo é o que, gente? Uma cobrança obrigatória, você não tem escolha. Prof, mas eu contribuo e está sendo depositado todo mês pelo Estado numa continha, contribuições da Prof. Existe uma conta sua, Prof, que está lá no Estado, contribuições da Prof. Gabriela? Não. Não existe essa continha das minhas contribuições. A contribuição que a gente está pagando hoje está sendo utilizada para custear os benefícios que todo mundo que está aposentado está recebendo. O regime ele vem dessa solidariedade. Quem contribui hoje está pagando a aposentadoria dos nossos avós. Não existe uma conta lá em meu nome. Então, essa conta que o coach financeiro faz é uma conta fujada, né? Não tá certa. A gente não tem escolha, tem que contribuir para o regime geral. Beleza, quem que contribui para o regime geral, prof? Os empregados, os trabalhadores avulsos, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os segurados facultativos, também o segurado especial, todos esses contribuem para o regime geral. Existe um outro regime também adotado no Brasil, que é o regime que é próprio. Regime próprio de previdência é um regime que é próprio de previdência do servidor público. Prof, o que é servidor público? Servidor público é aquele que serve o público. Ele é aquele que detém um cargo público. Prof, o que é cargo público? Cargo público é um conjunto de funções públicas que você vai assumir. Existem 2 tipos de cargo público, cargo de comissão e cargo de provimento efetivo. Cargo de comissão é o de livre nomeação e livre exoneração. Esse cargo de comissão é o cargo que o presidente, governador, que o prefeito utiliza para compor a sua equipe. Quando muda o governo, o que o presidente faz? Vai exonerar todo mundo que estava ocupando os cargos em comissão do governo passado, e esses cargos em comissão estão ligados à função de direção, chefia, assessoramento. Exonerar todo mundo, exonerou a equipe do presidente passado, agora eu vou nomear pessoas da minha confiança para exercer esses cargos em comissão. Essa é a lógica. O cargo em comissão não confere ao detentor estabilidade, ele está ali transitoriamente. Pode ser nomeado a qualquer momento e pode ser exonerado a qualquer momento. Ou seja, quem tem cargo em comissão não contribui para o regime próprio de previdência, contribui para o regime geral de previdência que quem cuida é o INSS, porque ele está ali trabalhando no Estado transitoriamente, só durante aquele período ali. E existe sim, gente, o cargo de provimento efetivo, que é o que você vai ocupar. Cargo de provimento efetivo é um conjunto de funções que assume quem passou no concurso público. Concurso público é um processo seletivo para provimento de cargos. Depois que você alcançar a sua aprovação, você vai ser nomeado. A nomeação é um ato de provimento. Vem aqui assumir esse conjunto de funções, né? A nomeação é um ato de prover a você aquele cargo. Prof, tomei posse. Tomar posse, quando você assina o termo de posse, fala que concorda com aquelas funções, está assumindo aquelas funções. No momento da posse, acontece o quê?
a investidura. Você se veste como agente público no momento da posse, correto? A investidura acontece naquele momento e você entra em exercício. A partir de 3 anos de efetivo exercício é feita uma avaliação especial de desempenho, que vai avaliar se você tem condição de exercer aquele cargo público. Se você tem sim condição, você vai adquirir a estabilidade. Prof, aí eu nunca mais vou perder meu emprego? É isso? Primeiro que não é emprego, não é vínculo empregatício, é vínculo estatutário. O é de efetivo é de estatuto. Prof, o que é estatuto mesmo? É a lei da carreira. Existe uma lei para cada carreira. Existe uma lei para a carreira de policial, existe uma lei para a carreira de delegado. Quando você assume a função de policial, você está estabelecendo com a administração um vínculo estatutário, um vínculo que decorre daquela lei. Beleza? Ok. Prof, sou estável, nunca mais eu vou perder o cargo. Você pode perder o cargo mesmo sendo estável. Em 4 situações. Mediante sentença judicial, o Poder Judiciário decidiu que você perdeu o cargo, razão de uma irregularidade que você cometeu. Mediante processo administrativo, no âmbito interno do Executivo, foi instaurado um processo administrativo disciplinar para te disciplinar porque você cometeu uma falta. E em razão daquele processo, você pode perder o cargo? Pode. Nesse processo, você tem direito de se defender, viu? Sempre. Em qualquer processo judicial ou administrativo, você tem direito à ampla defesa e o contraditório. Além disso, outra situação, em razão de avaliação de desempenho insatisfatória. Não é porque você é estável que você não vai continuar sendo avaliado. Você continua sendo avaliado. E 4ª situação, gente, em razão do fato de que aquele ente federado, o ente no qual você trabalha, digamos que você trabalha no estado de São Paulo, o estado de São Paulo superou o teto, o limite de gastos com despesa de pessoal. Se ele superou esse limite, ele vai ter que reduzir a despesa com o salário. Primeira medida que ele vai adotar, exoneração de 20% dos cargos em comissão. Mas se isso não foi suficiente para reduzir os gastos, ele vai adotar uma outra medida, exoneração daqueles servidores que ainda não são estáveis, aqueles que estão cumprindo o prazo de estágio probatório. Terceira medida, exoneração dos servidores públicos estáveis. Então, até mesmo nessa situação, em razão do teto do limite de gastos com despesa de pessoal, o servidor público estável pode perder o cargo nessas 4 situações que caem muito em prova. Então, presta muita atenção. Dito isso, vamos voltar sobre a matéria de direito previdenciário. Temos esses 3 regimes de previdência. Regime de previdência geral, a maioria dos trabalhadores contribuem para ele, regime próprio de servidor, para o servidor público efetivo, e regime de previdência complementar, é o regime de previdência privada, que é o gerente do seu banco tenta vender para você. Dito isso, o que é salário de contribuição? É a base de cálculo para a gente calcular quanto que você vai pagar de contribuição previdenciária. E essa base de cálculo, ela é dividida em algumas faixas. Ah, prof, me explica. Até um salário mínimo, a alíquota que vai ser aplicada a você para pagar a contribuição previdenciária é de 7,5%. Então, digamos que você aí ganha um salário mínimo vezes 7,5%, que é a alíquota da cobrança da contribuição previdenciária, você vai pagar R$ 90,90 de contribuição previdenciária. Digamos que você recebe um pouquinho mais, até R$ 2.427. O que a gente vai fazer para calcular a contribuição previdenciária de quem recebe R$ 2.427? Eu vou pegar 2.427, vou diminuir o valor do salário mínimo e sobre esse montante, essa diferença, eu vou aplicar uma alíquota de 9%. Ou seja, essa pessoa que recebe 2.427, ela pagou 7,5% em relação ao valor até um salário mínimo e 9% em relação à segunda faixa salarial. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, vai ficar mais fácil. Terceira faixa salarial, digamos que você receba R$ 3.641. O que a gente vai fazer? Vai pegar R$ 3.641, diminuir 2.427, que é a segunda faixa salarial, e sobre essa diferença a gente aplica uma alíquota maior, a alíquota de 12%. Aí como é que a gente vai calcular a contribuição previdenciária de quem recebe R$ 3.641, prof? A gente vai pegar a contribuição que ela pagou em relação ao salário mínimo, em relação à segunda faixa salarial e em relação à terceira faixa e vai somar esses valores. Agora, digamos que você receba R$ 4.500. E aí? A gente vai pegar R$ 4.500,
diminuir 3.641, que é a terceira faixa salarial. Sobre essa diferença, a gente aplica uma alíquota de 14%. Ou seja, existem faixas de salário. Sobre cada faixa de salário, incide uma alíquota diferente de contribuição previdenciária. Ou seja, na faixa salarial cujo salário é maior, a alíquota previdenciária vai ser maior. Então, digamos nesse exemplo aqui, olha. Você recebe R$ 4.500. Na primeira faixa salarial, você vai contribuir frente a 7,5%, R$ 90,90. Na segunda faixa salarial, você contribui, gente, sobre uma alíquota de 9%, R$ 109. Sobre a terceira faixa salarial, você contribui frente a 12%, R$ 145. Sobre a quarta faixa, você contribui R$ 126. Vamos somar tudo isso, todas essas contribuições, vai chegar no valor de R$ 466,18. Ou seja, o somatório da contribuição previdenciária de cada faixa salarial é o que você vai pagar todos os meses. É a contribuição previdenciária devida, tá bom? Prof do céu, isso fez uma confusão na minha cabeça. É totalmente lógico. Quanto mais você ganha, sobre a faixa salarial que envolve o salário maior, você contribui frente a uma alíquota maior. Essas são alíquotas progressivas. Quanto mais você ganha, mais você vai contribuir. Nada mais justo. Haja vista que o sistema de previdência, no Brasil é um sistema solidário. A gente contribui, não é pra gente. Não tem uma continha lá em nome da Prof. Gabriela Xavier. Contribuições previdenciárias. Isso não existe. A contribuição que eu pago hoje está sendo usada para pagar a aposentadoria do meu avô, a aposentadoria do seu avô, sabia? Sistema solidário. Dito isso, prof, me explica esse conceito de salário de contribuição. Eu sei que esse conceito varia para cada segurado do regime geral. Você falou que é segurado do regime geral. O empregado, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, você falou, a empregada doméstica, você falou também, o segurado facultativo, você falou também, o segurado especial, todo mundo aí entra nas categorias de segurado do regime geral, que a gente já falou, gente. Olha, os segurados obrigatórios, dá uma olhadinha nesse esquema aqui, olha. Empregados domésticos, esse esquema primeirinho aí, gente. São os segurados obrigatórios. Lembrando que quem está exercendo atividade remunerada, quem está recebendo para trabalhar, está obrigatoriamente filiado ao regime geral. Tem que pagar contribuição. Já falei isso muito aqui, mas não pode esquecer. Gente, vamos lá. Para o segurado, empregado e trabalhador avulso, o que é salário de contribuição? É tudo que ele recebe. Tudo que ele recebe em uma ou mais empresas. Prof, inclusive a gorjeta, tudo que ele recebe entra no cálculo de salário de contribuição. Prof, eu vou ter que pagar contribuição previdenciária frente à gorjeta? Sim, vai. Então, para o empregado e para o trabalhador avulso, o salário de contribuição é tudo que ele recebe. Para uma ou mais empresas, se ele trabalha em 2 empresas, inclusive a gorjeta, pelo que ele fez e pelo tempo que ele ficou à disposição do empregador, da empresa. Para o empregado doméstico, o que é salário de contribuição? O valor que está na carteira de trabalho. Para o contribuinte individual, a remuneração que ele ganha em uma ou mais empresas. Como assim? Jonas é um médico. Ele tem um consultório, no qual ele atua, mas também trabalha em alguns hospitais. Ele recebe do consultório dele e também recebe dos hospitais. O somatório de tudo isso é salário de contribuição. Além disso, gente, segurado facultativo. Quem que é segurado facultativo? É aquela pessoa que não está exercendo atividade remunerada, mas está preocupada com o futuro. Ela está preocupada que alguma situação de risco pode acontecer, ela quer contribuir para a Previdência. Quem que é esse, prof? Esse tal segurado facultativo, pelo amor de Deus. A dona de casa está em casa, mas quer sim contribuir para a Previdência, quer um dia se aposentar. Não trabalha, não exerce atividade remunerada, trabalha muito, mas não exerce atividade remunerada e quer um dia se aposentar. A dona de casa é segurada facultativa, ela tem a faculdade
de contribuir ou não. Ela pode entrar em contato com o INSS e contribuir ou não. Além disso, o estudante que está estudando, aquela pessoa que só recebe uma bolsa de estudos, pode ou contribuir ou não. Também o bolsista, aquele que tem bolsa atleta, aquele que é bolsista também pode contribuir ou não. O estagiário que foi contratado em conformidade com as leis de estágio, ele pode contribuir ou não, ele é segurado facultativo. Prof, no caso do segurado facultativo, o que é salário de contribuição? O valor que ele declarar. Se a dona de casa falar assim, olha, eu quero INSS declarar, contribuir sobre o valor de R$2.000 por mês. Esse é o salário de contribuição dela, tá bom? Sobre esse valor vai incidir a contribuição previdenciária. Ok, prof. Além disso, prof, qual que é o limite mínimo e máximo do salário de contribuição? Limite mínimo, gente, é o piso da categoria, daquela categoria de empregado. Se não houver definido em lei o piso da categoria, vai ser o quê? O limite mínimo vai ser o salário mínimo. E o limite máximo, prof, do salário de contribuição? O teto da Previdência, tá bom? Ai, prof, tô entendendo tudo. Agora a questãozinha de prova. Agora o que vai cair na sua prova. Gente, você tá aposentado. Finalmente se aposentou. Você acha que você tem que continuar pagando contribuição previdenciária? Pagou a vida inteira. Agora você tá aposentado. Vai continuar pagando? Não. Não incide contribuição previdenciária frente aos benefícios. Você tá recebendo um benefício previdenciário, você não tem que pagar contribuição frente àquele benefício, não. Exceto salário maternidade. O salário maternidade é o único benefício previdenciário o qual incide contribuição previdenciária. Você engravidou, tá em casa, gente, você engravidou, tá cuidando do seu bebê, continua pagando contribuição previdenciária frente ao salário maternidade. Então, frente àquele salário maternidade, você contribui para a Previdência, sim. Além disso, sobre as férias e o adicional de férias, você contribui sim, tá bom? Você contribui sim. Prof, e aquelas férias que foram indenizadas? Aquelas férias que foram indenizadas, assim, as férias que não foram pagas na data certa pelo empregador. Frente às férias indenizadas, incide contribuição previdenciária? Não. Frente às férias indenizadas, não incide. Agora, frente às férias regulares, pagas em dia, incide contribuição previdenciária. Além disso, a gente também incide contribuição previdenciária frente à gratificação natalina, que é o 13º salário. Ah, a gente tem que pagar, prof, contribuição previdenciária frente ao 13º, sim. Prof, mas esse valor do 13º, quando eu for reunir lá todas as minhas remunerações para calcular o benefício, eu posso colocar sempre 13 remunerações por ano para calcular minha aposentadoria? Não. Sobre o 13º, a gente paga a contribuição, mas o 13º não entra no cálculo do salário de benefício, do valor que a gente vai receber de aposentadoria. Olha que sacanagem. A gente contribui, a gente paga a contribuição previdenciária frente ao 13º. Mas eu não posso reunir o 13º no conjunto das minhas remunerações que eu recebi ao longo da vida e falar, junta aí o valor do 13º para aumentar minha aposentadoria. Não posso. O valor recebido no 13º não entra no cálculo do salário de benefício. Ai, prof, Jesus do céu, é isso mesmo. Galera, pontos importantes, olha só. O salário de contribuição do empregado e do trabalhador avulso é o que é mais cobrado. Tem amarelinho porque responde a 200 questões de prova, tá bom? Estudem dessa forma. Terminou de ler essa página, aproxima o seu lado do QR Code de questões, responda imediatamente as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Aqui o manual funciona da seguinte forma, eu te mostro o que é mais cobrado, tem videoaula de cada capítulo para você aprender cada capítulo desse jeito, simples, rápido, super, fera para acertar qualquer questão. O texto é todo colorido porque te mostra o que é mais importante. O que está em verde responde até 100 questões, o que está em amarelo até 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Dá uma olhadinha nos esquemas no finalzinho. Sempre responda a questão no final de cada página. Esse foi meu Super Ultra Master. Recado de hoje, gente. Que aula, hein? Nossa, eu tenho certeza que isso vai cair. Pontos importantes para eu não esquecer. Parcelas que não integram o salário de contribuição. Não integra salário de contribuição os benefícios previdenciários. Se você recebeu benefício previdenciário, algum tipo de auxílio, não tem que contribuir.
exceto quanto ao salário maternidade. Quanto ao salário maternidade, tem que contribuir. Além disso, parcelas indenizatórias. Prof, eu recebi uma indenização. Frente a essa indenização de férias aí, que não foi paga na data certa, eu tenho que contribuir para a Previdência? Não, não tem. Além disso, parcelas ressarcitórias. Quando devidamente comprovada, você está recebendo algum ressarcimento, não tem que pagar contribuição previdenciária. Conquistas sociais, quando pagas em conformidade com a lei, também não incidem em contribuição previdenciária. Outras conquistas extensíveis a todos. Ah, gente, eu tenho certeza absoluta que isso vai cair. Tá bom? Por favor, guardem com o coração. Eu deixei um monte de exemplos para vocês aqui nesse livro. Usem e abusem, porque esses exemplos vão grudar na sua mente. Beijo grande, tchau, tchau.